Olá, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Hoje eu vim fazer uma pergunta e essa pergunta é crucial tanto para mim como para você. Por acaso você foi sepultado vivo ou sepultada viva? Ou eu? Será que eu fui sepultada viva? E você pode estar se perguntando assim, ué, mas como que eu fui sepultada viva? Vamos comigo na Bíblia que eu vou te responder de que forma. Espero que isso não esteja acontecendo nem comigo e nem com você. E eu vou dar aqui alguns passos de como nós devemos proceder e de como nós não devemos proceder. Porque dependendo do que você está fazendo na sua vida diária, vai demonstrar que você foi sepultada viva ou não, né? E eu também, claro, né? Então nós vamos agora fazer um autoexame da nossa vida. E eu vou começar contando a história de Nicodemos, porque tudo começa por aí. Nicodemos, ele foi uma pessoa que reconheceu que Jesus era Messias, mas ele teve vergonha de Jesus, tanto que ele foi na calada da noite procurar o Messias. Então a primeira coisa que eu vou te falar, nunca tenha vergonha de testemunhar de Jesus Cristo, porque quando nós fazemos isso, nós estamos pecando contra Deus, porque ele mesmo falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Então, a primeira coisa, nunca devemos ter vergonha de Jesus, Nicodemos teve. A outra coisa, ele fez uma pergunta para Jesus Cristo, e aí surgiu uma conversa, mas eu quero ir logo no ponto-chave. Jesus falou uma coisa para ele muito importante. E aí eu vou começar a nossa história, de como nós podemos ser sepultados vivos ou não. Então vamos lá, em João 3,3, olha o que Jesus respondeu para Nicodemos. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeira coisa, precisamos o quê? Nascer de novo. Aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nós temos que nascer de novo. De que forma nós nascemos de novo? Nós já sabemos que é através do batismo. Isso está lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 4. Vamos ver o que está dizendo? Fomos, pois, sepultados com ele na morte através do batismo. Então, fomos sepultados com ele na morte através do batismo. A morte de quem, eu pergunto? Do nosso eu. Preste bem atenção, hein? O nosso eu tem que morrer no batismo. E eu pergunto, o seu eu morreu no batismo? O meu eu morreu no batismo? Sabe por quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, da mesma forma que pela glória de Deus Jesus ressuscitou, Jesus quer nos ressuscitar para a sua glória. Mas para que nós possamos ressuscitar para a sua glória, para glorificar a Deus, quem primeiro tem que morrer? É o nosso eu. Se o eu não morrer, nós não estamos glorificando a Deus. E se o meu eu não está morto, então eu fui sepultada viva. Misericórdia. E de que forma nós fomos sepultados vivos? Vamos ver? Em 2 Coríntios, lá fala assim, capítulo 5, verso 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas são passadas e eis que se fizeram novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, ele é o quê? É uma nova. O passado, meu eu, morreu. E se fizeram novas todas as coisas. Quem faz novas todas as coisas na nossa vida? É Deus. Porque nós nascemos para viver para Jesus Cristo. E Ele vai nos dar poder para viver conforme a sua vontade. Mas quando o eu não é morto, então nós não fomos sepultados. Então, quando o meu eu não morreu no batismo, então significa que eu fui sepultada viva. Misericórdia. E aí eu te pergunto, de que forma nós fomos sepultados vivos? Eu vou te falar.
é quando nós sabemos a verdade e não colocamos em prática. Sabia disso? Se você sabe que deve fazer uma coisa e não faz, você não mudou de vida. Porque a Bíblia fala, aquele que sabe que é verdade, aquele que sabe que deve fazer e não faz, ela comete pecado. Então, por exemplo, se você sabe que você tem que largar certas coisas, você se batizou e você continua fazendo aquilo lá da sua vida passada, mas sabendo que você tem que abandonar, e você não abandonou, você foi sepultado vivo. Misericórdia, né? E ou eu também. Eu não estou falando só para você não, para mim também. Se eu sei de alguma coisa que eu deveria já estar abandonando, ou já deveria ter largado assim que eu aceitei Jesus como meu Salvador, e eu ainda não mudei, eu fui sepultada viva. Os meus gostos, os meus prazeres têm que ser tudo para a glória de Deus. Seja no que eu vejo, seja no que eu como, no que eu bebo, no que eu visto, no que eu assisto, no que eu ouço, tem que ser tudo para a glória de Deus. Sabia disso? Então eu vou contar uma historinha aqui para você, história não, uma realidade de que aconteceu de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo. Isso que sirva de lição para você. Um irmão da nossa igreja, ele contou uma história lá do passado, quando a avó dele havia se batizado, ele era criancinha ainda. E ele ouviu essa história, ele estava ali presenciando, e ele contou assim que uma vez a avó dele se batizou numa igreja, aceitou Jesus Cristo e se batizou, ele era bem nova. E aí, o filho, vendo a mãe fumando depois do batismo, olha só que coisa, a criancinha lá, né, o netinho, vendo a avó depois do batismo fumando. Mas ele era criança, nem se tocou, né? Ele nem percebeu que a avó estava cometendo um erro. Mas ele ouviu o tio dele falando. E ele chegou e falou assim, mas mãe, a senhora não se batizou? E tá fumando, mãe? Que é isso, mãe? Aí a avózinha falou assim, ô filho, a avó sabe que tá errado. Mas eu estou largando aos pouquinhos. Aos pouquinhos eu largo, filho. Pode ter certeza que eu vou largar. Você sabe o que foi que o filho dela falou? Mãe, você já viu tantos milagres que Jesus fez na Bíblia? Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele curou leprosos. E ele não pode te dar poder, mãe, para largar de fumar? Você sabe que aquela senhora ficou assim, pois não é, meu filho? Não é que é verdade? Sabe o que ela fez? Ela começou a clamar a Deus e falar, Senhor, eu sei que eu não devo fumar, mas é tantos anos eu fumando esse cigarro que eu não sei como largar. Mas em nome de Jesus eu vou parar de fumar e o Senhor me dá poder para vencer. Sabe o que aconteceu com essa senhorinha, com essa vovozinha? Deus deu a vitória para ela. Foi aí que ela conseguiu entender que depender de nós não vamos conseguir nada, mas com Jesus nós somos mais do que vitoriosos. E ela abandonou o cigarro. E eu pergunto, você não consegue largar alguma coisa que você está com hábito de usar? De beber, de fumar, algum entretenimento, alguma coisa que você acha que não é pecado? Coloque a mão na consciência e pergunte para você mesmo, será que a minha vida está sendo para glorificar a Deus? Ou eu estou glorificando o meu eu? Tem um texto na Bíblia que ele é bem pesado. E eu gostaria que você fizesse um autoexame da sua vida. Nós devemos fazer, se perguntar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? E olha só o que está dizendo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Diz assim, examinai-vos a vós mesmos. Então eu gostaria que você nesse momento fizesse um autoexame da sua vida, e eu vou fazer da minha também. Se realmente estás na fé, será que nós estamos na fé? Será que você está na fé, meu querido irmão, minha querida irmã? Será que eu estou na fé? E ainda continua, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis, olha que pergunta, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? E eu vou fazer uma pergunta, será que Jesus Cristo está em mim? Será que Jesus Cristo está em vós?
E para finalizar, olha só o que é que faz essa pergunta. Se não é que já estáis reprovados. Será que nós estamos reprovados diante de Deus por causa da nossa conduta, por meu modo de viver, pelo seu modo de viver? Será que estamos sendo reprovados por Deus? Isso é uma coisa triste. E eu gostaria de ler um texto do Espírito de Profecia que fala como uma pessoa que depois que desce as águas batismais, como ela deve viver. Vamos ver? Está lá em Testemunho para a Igreja, volume 4, na página 299. Olha só o que a serva do Senhor nos diz. A genuína santificação, que não é nada mais que um morrer diário para o eu e uma diária conformidade com a vontade de Deus. Então, irmãos, o sepultamento, que é o batismo, ele deve acontecer quando? Só no batismo? Não. Morrer diário para o eu. Cada dia morrendo para mim mesmo, morrendo para os meus gostos e para as minhas vontades, mas também uma diária conformidade com a vontade de Deus. Este deve ser o nosso proceder depois que nós descemos as águas batismais. Porque se nós não estamos fazendo isso, infelizmente nós fomos sepultados vivos. E o meu desejo, minha oração, é que verdadeiramente, que a cada dia venhamos morrer para o eu. Não vamos deixar que os nossos gostos, os nossos prazeres, o meu eu, o seu eu, os seus gostos, os seus prazeres dominem a sua vida. Porque a Bíblia fala, aquele que sabe que deve fazer e não faz, ele está cometendo pecado, como eu já falei. Então não vamos cometer esse pecado contra Deus. Vamos fazer, sabe o quê? Morrer diariamente para o eu e viver uma vida de conformidade com a palavra do Senhor. Esse é meu desejo e minha oração. E que Jesus nos ajude a cada dia fazer a sua vontade.